que os alunos do Instituto Federal dos Campos Teresina, Zona Sul e São Raimundo Nonato, vão apresentar para a gente pratos piauienses das respectivas regiões, né, do centro-norte do estado e do sul do estado. Eu quero chamar aqui, primeiramente, a aluna Cristiane Guimarães e a Vivian Alves, para as duas, se quiserem, começarem a falar do primeiro prato aqui que a gente vai mostrar, que é o bolo frito. Então, meninas, eu vou partilhar aqui a imagem e vocês fiquem à vontade para falar do bolo frito, tá bom? Tudo bem. Boa tarde, gente. Estamos professando Economia na Zona Sul, do Campo Zona Sul. E vou apresentar um pouquinho aqui para vocês sobre o bolo frito, né? O bolo frito é eu e a Cristiane, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Você pode falar, professor. Tá só uma desligada. Eu acredito, professor, que ela esteja com 2 áudios, por isso que está dando interferência. Tá certo. Vivi, tu tem como ver se tu está com 2 áudios ligados? Não dá para entender. Ela está em movimento e não dá para... É porque está com muito barulho fora, Vivi, para você ver se você está com qual microfone que está pegando, se você está com fone ou se é o do próprio celular. Eu estou com fone de ouvido. Tá melhor agora? Tá, agora melhorou. É porque está com muito som externo que tá vazando, entendeu? Tenta deixar o microfone bem pertinho da tua boca, tá bom? Tá bom. O bolo frito, melhorou agora? Sim, pode ficar à vontade. O bolo frito é um biscoito de goma, né? Tradicionalmente da macaxeira, né? Do polvilho. Ele é frito com óleo vegetal, muito popular no café da manhã, né? Em Minas Gerais, existe uma versão semelhante chamada biscoito frito de polvilho. Mas, infelizmente, no nosso, ele não é trançado, é apenas modelado em tiras longas, né? Aí aqui a gente tem uma imagem, né? Como ele é bem trançado, bem douradinho. Aí aqui a gente tem os ingredientes, né? Que a gente 150 gramas de goma, né? Mandioca, do polvilho, 75 gramas de leite, uma colher de sopa de óleo de soja, uma colher de sopa de queijo coalho ou parmesão, né? Ralado, um ovo, 6 gramas de sal, 3 gramas de açúcar e 80 ml de óleo para fritar. Aqui a gente tem o nosso preparo, né? É uma panela leve ao fogo, leite, o óleo de soja, o açúcar e o sal, né? O sal. Após levar a fervura, escalde a goma e mistura com as mãos até formar uma farofa. Em seguida, adiciona o ovo, mistura e dissolve a massa até ela ficar lisa e homogênea. Depois de sovar a massa, passa 30 de enrolando no fio de massa e coloque na frigideira com óleo frito, leve ao fogo baixo e espere dourar todos os lados do mundo, né? O processo de fritura dura aproximadamente 20 minutos. Vivi, aproxima mais o microfone do teu por favor. O bolo frito, né? Ele tem uma técnica. Técnicas agora. Tá melhor agora? Tá, um pouco melhor. Tá. Cris, como tá que você vai apresentar? Sim, dá tempo aqui. Tá bom. Pode ir. No caso, as técnicas, a massa do bolo frito, depois de enrolada em tranças, ela nunca deve ser colocada no óleo quente, porque pode causar um acidente, como queimaduras. Então, o óleo tem que ser sempre frio mesmo. E caso precise assar mais de uma vez, tipo, tem muita quantidade, é recomendado, né? O certo a fazer é você esperar o óleo esfriar ou você trocar por um novo.
completamente frio para fazer. E após escaldar, a farinha deve ficar uma consistência de farofa. Se ela ficar muito molhada, adiciona mais polvilho. E se ela ficar muito seca, um pouco mais de óleo. E eu quero também destacar que essa receita é a receita do Lailson, que ele está aqui. Sim. Inclusive, a gente fez essa receita na aula de gastronomia brasileira e foi o melhor bolo frito que eu já comi na minha vida. Nunca comi igual, é totalmente diferente do que eu já comi na padaria e é ótimo. O chefe Lailson, muito bem. Mais apresentar mais esse slide ou tá tudo ok? Ok, agora a questão da apresentação aí, a foto que a gente tirou foi no dia da aula prática de gastronomia brasileira e normalmente servido, né, com café, o bolo frito. E é isso. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, meninas? Ah, professor, agora eu vou ter que sair, tá? Tá certo. Obrigado, Vivi. Bom trabalho. Vamos lá, o próximo grupo, do arrumadinho, pode ser? Professor, não é melhor um bate e volta, porque aqui, bolo frito é Sim, diferente. pode ser. Pode Porque ser, senão eles não vão vamos. interagir, não. Pronto, vamos Tem. pegar aqui o bolo frito de São Raimundo, vamos lá. Isso. Não tem bolo frito aqui. Eu só queria identificar o sim. seguinte. E Diga. o modo de. No caso, o bolo frito que as meninas apresentaram é um bolo frito que leva leite, leva açúcar. O bolo frito tradicional ele é mais simples, ele é composto apenas de água, né? Sim. Pode colocar ovo, mas pode ser água, goma e sal, né? Frito Sim. na gordura. Sim. E aí, eu só queria destacar que aqui em São Raimundo, na região de São Raimundo, o bolo frito tradicional não é nesse enroladozinho, não, que a gente tem que fazer uma ferradura e enrolar nas pontas. Sim. Aqui ele é de um formato e ele recebe nomes como pomba de maroto. Um nome assim, bem peculiar. Exatamente. É um nome bem peculiar. Mas eles conhecem também como bolo frito. Tá aí a Elizabeth, aluna, que quer falar um pouquinho. Diga, Pode Elizabeth. falar, Elizabeth. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria só frisar aqui o que a professora Luciana está dizendo, porque aqui em São Raimundo nós não costumamos fazer com polvilho. Aqui nós usamos a tapioca mesmo, tapioca da terra, que conhecemos aqui. E também tem um nome engraçado, que é bengala de velho. O que é que você chama de tapioca da terra? É uma goma granulada? A tapioca, gente. A tapioca é a goma que o teresinense conhece. É a goma granulada. Ele chama aqui direto tapioca. Você não chega aqui chamando goma. Chame tapioca. Sim, sim. E polvilho pra gente aqui é o polvilho no pacotinho. A tapioca é outra para nós. Sim, entendo. É muito complicada essa questão dos derivados da mandioca, né? Porque conforme a região do Brasil, ela recebe um nome e a forma de se preparar também é muito difícil, é muito diferente. Até as próprias farinhas têm muitas diferenças nas regiões, né? Na região norte é de uma forma, no nordeste é de outra, no sul do país é de outra. Então é muito interessante a gente saber essas diferenças. Eu não sabia. Muito obrigado. Vamos para São Raimundo, então, agora? Deixa eu pegar aqui para... Licença, professor. Eu queria que o Marcos Antônio, Sim. já está concluído o curso, falta pouca coisa. Ele é egresso do nosso curso, já pagou a disciplina de cozinha piauiense virtual. Hoje, ele é chefe do restaurante popular em São João do Piauí, então nos orgulha muito a inserção no mercado de trabalho dos nossos alunos. E eu convidei ele para falar de um prato, né? E ele trouxe um prato aí, que é a Maria Isabel. Hoje a gente até falou um pouco dela no primeiro momento com a professora Samara. Sim. E ele vai falar um pouco sobre a Maria Isabel produzida. No caso, ele é de Socorro do Piauí, estudou em São João, ou em São Raimundo Nonato, e agora trabalha em São João. Então, ele conhece 10 municípios muito bem. E aí, eu queria só que o senhor abrisse aí e colocasse na prática a Maria Isabel, viu? Vou colocar aqui agora. Seja bem-vindo, Marcos. Eu vou pegar aqui para ti. Um instantinho. Pronto, Marcos, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde.
como a professora Luciana já me apresentou, sou egresso do curso de gastronomia do campus São Raimundo Nonato. Estou agora com a pendência apenas com o TCC, que está em encaminhamento. E hoje eu vim falar sobre a Maria Isabel, que é um prato tipicamente da culinária nordestina, e ela é bem forte, bem marcante, presente na nossa culinária piauiense. É consumida em todo o Brasil também, e ela é composta basicamente de arroz, carne de sol, temperada com cebola, pimentinha, o pimentão, a pimenta de cheiro e o coentro. Antigamente ela é feita apenas com os aparos de carne que sobravam das casas grandes, e com a sofisticação da cozinha ela foi ganhando mais visão, e as pessoas foram sofisticando mais ela, com um pedaço de carnes nobres, como colchão mole, alcatra, feito da carne de sol. Ela pode ser feita de duas maneiras, sendo ela primeiramente frita e refogado o arroz, ou então ela pode ser cozida e o arroz também ser cozido dentro dela. Eu particularmente gosto mais quando ela é cozida, que coloco o arroz dentro dela. A sua história, ela é um pouco, ninguém se sabe ao certo como é que ela foi descoberta, mas se diz que o prato teria surgido entre as famílias pobres do sertão do Piauí, para que as mulheres se alimentassem de carne, ingrediente que até então exclusivo dos tropeiros. Aí ganhou esse nome devido à cozinheira anônima ter duas filhas, uma chamava Maria e outra chamava Isabel, e ela remeteu a homenagem às suas filhas o nome desse prato. E é basicamente isso. Tá certo, Marcos. Muito obrigado. Alguém de Teresina para falar sobre a Maria Isabel? Você quer falar, seu Abel? O Abel está fazendo uma pesquisa, né, sobre o TCC dele é sobre Maria Isabel, né? E ele está seguindo uma teoria que foi levada até pelo Enéas Barros. Eu acho que a senhora até conhece algum livro dele, o Enéas Barros, o jornalista, que ele fez um romance, né, que se passa em Parnaíba, e tem como um dos personagens principais o Simplício Dias, que foi um dono de uma charqueada, né, em Parnaíba. Ele produzia carne seca em forma de charque lá na região norte. Seu Abel, o senhor está por aí? Eu acho que não. Enfim, mas o que é a teoria que o Abel... professor, estou aqui. Ah, pois você quer falar sobre o que o senhor pesquisou sobre a Maria Isabel? Bom, assim, como eu havia falado anteriormente, assim, há várias histórias sobre a origem do prato. E muitas aí são ficcionais, assim, do tipo, em homenagem a duas filhas de um fazendeiro, Maria Isabel. É um prato que descende de uma filha que foi colocada em outro lugar, ou que era uma comida onde, como havia pouca carne, eles misturavam com arroz para render mais. Então, são N histórias sobre a origem do prato Maria Isabel. São muitas teorias, né? São muitas teorias. A nossa pretensão no trabalho é desmistificar essas histórias, né? Ou seja, mostrar a origem mesmo do prato Maria Isabel, né? Saber por que ele leva esse nome, por que ele tem essa composição, por que os ingredientes utilizados são esses, assim, as suas variações que são apresentadas, como o Márcio mostrou aí, até na região centro-oeste e deriva aí para várias outras partes do Brasil. Então, essa é nosso mote no trabalho, né? Fazer essa contextualização histórica do prato, dizer a sua origem, dos seus ingredientes, das suas variações, semelhanças, etc. Tal. Mas o trabalho aí do Márcio também está bacana. Aí nós vamos experimentar esse prato dele aí. E aqui na minha região, ela é bastante consumida agora, principalmente agora nas festividades juninas.
no estilo de arrumadinho ou então acompanhamento de churrasco. Associado também, assim como... associado à época da festa junina, né, Marcos? Aí, né? Assim como a Maria Isabel, a bomba, o creme de galinha, o bolo frito, o doce de casca de limão, que são originais do nosso estado, do Piauí, do sertão nordestino, é uma iguaria que apetece a muitas pessoas, todos gostam, fácil de preparar, prática, é muito ajuda na subsistência do sertanejo, enfim, nós temos vários motivos para falar da Maria Isabel. Nada, estamos nas horas. Obrigado. Vamos para o arrumadinho, pessoal. Teresina, vamos lá? Quem é que vai falar? Sou eu. Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Noemi ou é Noemi? Pode ser os dois, eu gosto dos dois. Então, gente, eu irei falar sobre o arrumadinho. Boa tarde, Laílson. Eu vou falar sobre o arrumadinho. Foi um trabalho feito em parceria com a minha amiga Mayra, mas eu iria apresentar sozinha, porque ela está com alguns problemas na internet, então a gente vai se virando aqui. Qualquer coisa, me dá uma ajuda aí, viu, Mayra? Então, gente... Para fazer essa pesquisa sobre o arrumadinho, a gente fez uma entrevista com Raquel Abreu, que é uma cozinheira da cidade de Monsenhor Gil, né? Ela tem muita experiência na área de cozinha, não é? Tem 20 anos de experiência, 27 anos, perdão. E, assim, sem problemas, Marta. E, assim, gente, ela tem muita experiência na preparação de bolos, de galinhada, de tudo enquanto da cozinha piauiense, né? Então, foi uma pessoa que a gente procurou para poder dar esse apoio em relação às informações, né? Um aspecto interessante nessa cozinheira é que ela ressalta muito a questão da comida afetiva, né? Até porque ela cresceu com as avós, acompanhando as avós, como as avós cozinhavam, as técnicas empregadas na gastronomia, não é? O método de conservação dos alimentos. Então, ela tem isso muito forte na maneira como ela reproduz os pratos, tá? A gente vai acompanhar no próximo slide sobre o conceito de arrumadinho que a Raquel apresentou para a gente, né? Porque, assim, é importante destacar, a princípio, que o arrumadinho ele é uma preparação muito versátil. Então, ele pode ser assemelhado a uma quentinha em alguns aspectos, mas há aquela versão tradicional que ela é muito simples, né? Que ela é bem sertaneja. E foi justamente a versão que a Raquel apresentou para a gente, né? Ela mostrou que o arrumadinho que ela conhecia, ele era feito com Maria Isabel e com paçoca de carne. Detalhe, em relação à carne, ela não soube me especificar bem se era uma carne de sol ou se era apenas carne seca, né? Mas eu vou já chegar nesse ponto. Com licença, só peraí. Eu concluí, homem. Sim, desculpe. Em relação a Maria Isabel, ela destaca que a carne utilizada para fazer esse arroz, né, que é basicamente um arroz com carne, era a carne trazida pelos tropeiros, né, que eram grupo de pessoas que realizavam atividades semelhantes aos tropeiros, né? Então, eles viajavam muito, fazendo aquela atividade do tocante ao gado, às burras, e eles levavam carne de boi consigo, né? A gente sabe que a cultura da carne bovina é muito presente no nosso estado, e eles levavam sempre a carne com eles. Um aspecto que eu vou destacar, que o Marcos também falou, é em relação a essa exclusividade do consumo de carne ser apenas para os homens, né? Então, como eles realizavam esse trabalho mais pesado, mais braçal, eles tinham, de certa forma, prioridade para consumir a carne. Então, as mulheres ficavam com aquilo que sobrava, vamos dizer assim, né? E aí é justamente nesse contexto que vai surgir a Maria Isabel, que era utilizada nesse arrumadinho da época. Só um detalhe. A Raquel não soube especificar para mim, para a Mayra, o nome da criadora, né, o nome da responsável, a cozinheira, que criou a preparação de Maria Isabel. Mas ela nomeou esse prato com o nome das duas filhas, né, que chamavam, respectivamente, Maria e Isabel, e dizia que é porque a carne que sobrava, a carne que os tropeiros deixavam,
era tão pouca que só dava para Maria e para Isabel comer, tá bom? Um detalhe em relação ao termo arrumadinho, se refere à forma como esses itens são colocados no prato, né, assim, bem arrumadinho, bem organizado. E outra coisa, pessoal, em relação à paçoca de carne seca que era feita, a que a Raquel destacou, ela era preparada no pilão de madeira. Então, era colocada a carne que foi secada, né, que foi exposta ao sol, junto com azeite de coco e também com cebola. E elas faziam esse processo de esmagar essa carne, né, e em seguida de fazer a mistura com farinha de mandioca, tá? Então, é um preparo bem, de certa forma, bem restrito, porque a gente não encontra o pilão de madeira em todo lugar, né? Já acaba ficando mais para a região mesmo rural, para o interior. Pode passar, professor. Em relação ao modo de preparo desse prato, como eu destaquei no slide anterior, né? A Maria Isabel é feita com a carne bovina. O preparo que a Raquel destacou pode ser com qualquer parte do boi, né? Eles fazem aproveitamento de tudo. Mas também pode ser usado com cortes mais nobres. Isso fica a critério também da carne que você tem disponível. Podemos dizer assim. Um aspecto importante sobre esse prato é que ele vai ter como base o trio Maria Isabel, paçoca e creme de galinha. Ela não soube especificar para a gente, assim, ao certo, quando surgiu essa junção de creme de galinha no prato, né? Mas ela destacou que sempre preparou, né? Que sempre costumou fazer essa junção. E em relação à paçoca, como eu já expliquei, ela era feita no pilão, mas você pode finalizar também na frigideira, com a gordura, com cebola. Um aspecto interessante também, pessoal, é que a Maria Isabel, destacada pela Raquel, ela era feita basicamente com cebola, pimenta de cheiro e com corante, porque eram os únicos ingredientes que tinham em grande quantidade, né? Então, ela sempre dizia, olha, não tinha muito ingrediente, mas a carne ficava boa, né? A comida ficava gostosa. Justamente para destacar que é um prato que surgiu numa região bem interiorana, bem sertaneja, onde não tinha essa diversidade de ingredientes, de insumos que a gente tem hoje, né, para fazer esse prato. O creme de galinha, eu sei que vai ter uma dupla que vai falar especificamente dele, então eu vou ser bem breve para não me estender bastante. Ele vai ser basicamente esse creme, né, um mingau de amido de milho cozido com leite, pode ser feito também com trigo, e ele vai levar frango desfiado, né, e um caldo de frango bem temperado. Então aí fica a critério, colocar tomate, cebola, pimentão, alho. Ele é realmente bem livre para a parte de temperos, né? Cada um coloca o que preferir. Professor, eu tenho uma dúvida. Porque tem alguém com a mão levantada, eu não sei se quer fazer pergunta agora ou se vai ser próximo. Conclua sua apresentação, aí depois a gente abre para as colocações, tá bom? Tá bom, tudo bem. Se eu estiver sendo muito devagar, só me diz, porque eu acho que a gente vai se estender um pouco. Mas eu vou tentar ser breve. Pode ficar à vontade. Pode falar à vontade. Então, gente, também vai ter na preparação desse prato um aspecto interessante, além da carne que é utilizada na Maria Isabel, é que pode ser feita também a carne na chapa, né? Ou carne na chapa, ou a carne feita estilo de churrasco mesmo, né? Assada na brasa. E é aí onde entra a questão do o vinagrete, que ele vai ser basicamente uma salada simples, né, feita com tomate, cebola, pimentão, cheiro verde. Inclusive, há até algumas variações que colocam pepino também, né, para fazer essa salada. E fazem essa salada em uma emulsão, né, um molho tipo vinagrete, com limão, sal e azeite. Ou então coloca mesmo vinagre. E novamente ressaltando, a montagem do prato vai ser cada item ao lado um do outro, deixando um aspecto bem arrumadinho, como diz o nome. Então, gente, assim, em relação às variações desse prato, eu posso afirmar para vocês que é, assim, uma coisa, nossa, muito versátil. Tudo enquanto você pode colocar no arrumadinho. Agora, não pode deixar de lado o trio principal, né, que é a Maria Isabel, a paçoca e o creme de galinha. Mas, assim, a gente vai colocar aqui para vocês um modelo, que ele é um dos mais atuais, né? A gente tinha dito até que não iria chamar de atual, porque varia muito de região para região, né? Mas uma das versões que é
muito consumida é justamente no pratinho descartável, né, que é muito vendido em feiras, vendido em festas tradicionais, que leva a Maria Isabel, a paçoca, o creme de galinha, a carne na chapa e o vinagrete. Pronto, a Larissa falou um ponto muito importante. Eu ia já chegar lá. Obrigada, Larissa. E assim, gente, também há essa versão que é feita com a calabresa, né, substituindo a carne de gado, fazendo no estilo Maria Isabel mesmo, frita a calabresa, tempera, e faz o arroz naquela água que foi frita. O Marcos também destacou a questão de fazer a carne cozida, né, que é outra versão da Maria Isabel para o arrumadinho. E assim, nessa imagem, percebam que a gente colocou um arrumadinho que, ao invés de levar o vinagrete, ele contém a salada verde, né? Ou seja, são muitas variações. Eu conheço uma versão que eu gosto bastante, que ela leva batata frita. Então, eu já pego o arrumadinho sentindo falta da batata frita, né? Há quem prepare com a macaxeira cozida. E assim, gente, são muitas preparações, muitas formas de você inovar. Podem colocar farofa de banana. Exatamente, Larissa. Eu amo com batata frita. Um aspecto interessante, né, que a nossa colega Mayra ia destacar, é justamente em relação ao arrumadinho que é servido no refeitório do Instituto Federal, né, no campus Zona Sul. Que geralmente, quando falam que vai ser arrumadinho, acabam substituindo o creme de galinha pelo feijão cozido. Então, a gente sente falta, tipo, não, isso aqui não é arrumadinho, né? Ou seja, porque a gente já tem esse costume, a gente já se adaptou a um tipo de preparação, né? Mas ela é muito versátil e é livre para você preparar como quiser. O senhor tem alguma colocação, professor? Você já concluiu? Vai terminar. Já. Essa aqui, gente, é a imagem da Raquel Abreu, que é vendedora não só de produtos de café da manhã, mas ela também prepara arrumadinhos, né? Ela tem muita experiência com a cozinha. Eu admiro muito. Tá certo. Muito obrigado, meninas. Alguém de São Raimundo Nonato quer falar para a gente se tem arrumadinho aí em São Raimundo? Como é que são os arrumadinhos daí? A Renata levantou a mão. Aqui em São João do Piauí, Sim. eu trabalho com duas opções na churrascaria que eu trabalho. A Sim. gente tem o com purê de batata, que acompanha o vinagrete, a paçoca e a Maria Isabel. E também com creme de galinha, acompanhando a paçoca, a Maria Isabel e o vinagrete. Uhum. Muito bem. Mais alguém? Eu? Pode falar, Renata, fica à vontade. Boa tarde. Aqui em São Raimundo, basicamente, o arrumadinho, a gente faz com o baião de dois, o espetinho de carne assada e a vinagrete. Aí tem outras versões que é feita com feijão tropeiro, creme de galinha e vinagrete. Aí, né, a farofa, a gente não usa a farofa aqui no nosso arrumadinho. Geralmente, ela vai, se for no feijão tropeiro, vai farofa comum. Se não, essa farofa de carne seca para a gente aqui não é utilizada. Certo. É incomum a paçoca de carne seca aí? Não. Na preparação do arrumadinho, né? Agora, o consumo da paçoca de carne seca é normal aí, né? Assim, normal. Inclusive, eu vou falar um pouquinho da paçoca. Tá ótimo. Muito bem. Professor, eu queria que a gente fizesse bate-volta, porque eu tenho umas alunas que moram na zona rural, e eu acredito que a internet... Sim. Eu tenho uma aluna, acredito que a Adriana está aqui, não está? Porque eu não vi Qual é a apresentação dela, professora? Adriana, você pode falar da buchada? É a buchada? Olá, boa tarde. Estou aqui sim. Boa tarde. Adriana, antes de você falar, deixa eu só concluir essa parte aqui do arrumadinho. Tá, tudo bem, tá certo. Como a gente viu, mesmo aqui em Teresina, né, na região de Teresina, existem várias formas de fazer arrumadinho, né? Tem o trio principal nessa região é a Maria Isabel, a paçoca e o creme de galinha. Aí algumas opções colocam salada, algumas colocam espetinho, algumas colocam churrasco. E o arrumadinho, com esse nome de arrumadinho, em outras cidades do Piauí, como por exemplo Piripiri, Campo Maior, ele é conhecido como misturinha.
Então, a mesma preparação são os mesmos ingredientes básicos, eles são chamados de misturinha, certo? Então, varia também essa nomenclatura. Em outros estados do Nordeste, sobretudo, a gente tem preparações parecidas, certo? Na Paraíba, o que eles chamam de arrumadinho é o feijão verde com charque ou carne de sol, eles diferenciam charque de carne de sol, né, que a gente sabe que são formas de conservação diferentes. Feijão verde, charque ou carne de sol, farinha, vinagrete e às vezes a carne é misturada com vinagrete. Em Alagoas, também tem uma preparação similar, que é parecida também no Rio Grande do Norte, e em Pernambuco, também, que o arrumadinho é parecido com o que é feito na Paraíba, lá eles colocam farofa ao invés de farinha. E em alguns outros locais do Nordeste, o arrumadinho ele pode ser chamado também de pratinho ou de jantinha. E sempre tem essas variações. Às vezes é um pratinho montado com algumas características que são consideradas nordestinas. Uma carne seca, geralmente, aí tem um arroz, que pode ser, no nosso caso é Maria Isabel, em alguns lugares é baião, e às vezes tem salada, tem farinha, tem farofa, então são essas variações. Mas geralmente é uma carne, um arroz, um preparado com arroz, e uma farofa, ou feijão tropeiro e tal. Certo? Só para deixar vocês também a par um pouco disso tudo. Vocês podem ficar à vontade, amigo. Vou botar aqui a apresentação da buchada para vocês. A Adriana é aluna do IFE, que está no TCC 1. Ela é do Inocêncio, São Lourenço do Piauí, professora. São Lourenço. São Lourenço. Lourenço, do Inocêncio. Seja bem-vinda e fique à vontade. Pode falar aí da buchada. Obrigada. Gente, eu vou falar sobre a buchada, né, que é um prato típico nordestino, muito consumido aqui na nossa região, né? Ele é um prato que ele surgiu a partir da necessidade de nutrir a sociedade sertaneja, que, distante das farturas do mar, tinham a grande criação de bode, né? Famílias bem carentes que procuravam de toda maneira suprir sua necessidade, né? Daí surgiu a buchada, sendo que o bode, quando abatido, a parte da carne ficava aos nobres e as vísceras, os pés, a cabeça eram destinadas às famílias mais carentes, né? Que vinham a tratar essa buchada. Aí tem uma foto que eu tirei da internet, não pude tirar, né, de uma preparação própria da gente da buchada. Ele é um prato que ele demanda bastante tempo na sua produção, né? Requer movimentos constantes. O bode tem que ser muito bem escolhido, ele deve ter de 6 a 7 meses em diante, para já ter seu estômago bem desenvolvido, para poder produzir a buchada, que são tratadas as vísceras brancas, lavadas, aferventadas, cortadas e temperadas. Ao longo do tempo, podemos ver que a buchada ela vem sofrendo uma modificação na sua forma de preparo. Estou em processo de TCC e pude vir observar até agora que no tempo antigo, mais passado, eles tratavam a buchada e faziam as bolinhas. Ali eles ficavam no tempero de um dia para o outro. Hoje em dia, a gente tempera a buchada e ela já é preparada, logo imediato ou conservada na geladeira. Não é ficada na salmoura ali de um dia para o outro. E conversando com minha avó também, surgiu muitas dúvidas sobre as bolinhas, né? Que ela disse que alguns usavam o sangue, outros usavam o fígado para, tipo, render aquela preparação para alimentar aquela família que era muito grande. A buchada era um prato bastante gorduroso, né? E requer muito cuidado na preparação, deve ser servido quente devido a esse alto teor de gordura. Ela é considerada um prato pesado, não se recomenda consumi-la à noite, né? Porque ela é de difícil digestão, mas é um prato muito saboroso e que eu acho que representa muito bem a nossa região aqui, São Raimundo, São Lourenço e Dom Inocêncio, que é considerada a cidade do bode. Muito bem, Adriana. Tá certo. Obrigado, Adriana. Agora só uma observação, professor. Pois não, professor. A gente tem a buchada de bode,
que pode ser fechada e aberta, né? Existe também uma confusão muito grande em relação à panelada, porque a panelada no norte, ela é considerada as vísceras do boi, né? Feitas as vísceras do boi e não em bucho fechado. Mas muitas vezes você pode encontrar pessoas aqui chamando a panelada de buchada. Sim. É só uma questão de nomenclaturas que às vezes você encontra muito específico aqui no sudeste do Piauí, viu? Então, buchada e panelada seriam o quê, professor? Explica para No caso, a panelada, que é feita com as vísceras de gado, que nós chamamos somente panelada no norte, para eles também poderia ser uma buchada. Em termos de nomenclatura, entendeu? Mas a buchada específica é a de bode, como a Adriana apresentou, inclusive o TCC, o projeto, a pesquisa dela é em cima da produção, que ela quer saber, ela tem o desejo de saber se o consumo aqui no Sudeste está diminuindo, né? E aí ela quer pesquisar sobre a buchada em uma comunidade, e muito interessante. E aí é só questão de nomenclatura, é só nomenclatura. Tá? Exatamente. A buchada em si, ela é feita do estômago do bode, feitas as bolinhas, amarradas com a própria tripa do animal e ali cozidas, feitas aquelas bolinhas. Ali é a buchada. A panelada em si, ela é feita cortadinha, picadinha, ali já muda o nome, já não é mais buchada, ela deixa de ser buchada quando ela não é cozida no próprio bucho do animal. Para ser buchada, ela tem que ser cozida ali dentro do buchinho, feitas as bolinhas, igual tá na foto do slide, ali é buchada. Se cortada, picadinha, feito um picadinho, sem ser feitas as bolinhas, aí passa a ser panelada. Não, Amy, ela é costurada, aqui eles têm gente que aproveita a tripa do animal e costura a buchada. Isso. E também faz linha de algodão, né? Mas costuram-se também com a agulha. Isso, mas com a tripa também. Tem que ser feita as bolinhas. As bolinhas para ser buchada as bolinhas. O formato que define a buchada é a bolinha, no caso, né? Tem que ser... e também tem a apresentação, eu fui no interior, tinha uma apresentação, professor, muito interessante, que é a buchada, mas em forma de panelada, que é aberta, né? E eles colocaram embaixo a panelada de bode, vamos dizer assim, e a senhora colocou o arroz e me ofereceu numa tigelinha. Eu achei muito interessante. Aí quer dizer que a buchada fica embaixo, já com o seu caldinho, em cima fica o arroz. O caldo embaixo e o arroz em cima, né? Interessante. Isso. É bem interessante também as formas de apresentação. Aqui Adriana, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Aí é tradicional acrescentar arroz ao bucho dentro do bucho mesmo? As tripas misturadas com arroz e colocar dentro da trouxinha do bucho? Isso, exatamente. Algumas famílias utilizavam-se de fazer, né? Hoje em dia ela vem vindo lá para cá, como eu já falei, vem mudando o processo de produção da buchada e vem mudando a forma de cocção. Hoje não é tão comum se colocar o arroz nas bolinhas, mas mais antigamente eram, sim, bem comum na questão de querer render a preparação, por conta das famílias serem muito grandes. Era uma questão de querer render, assim como elas colocavam a garganta do animal, a língua, elas utilizavam, assim, as vísceras além das vísceras internas, todas as vísceras internas. Agora, já no processo que veio lá para cá, modificando, que sempre a gastronomia vem se modificando ao longo dos tempos, a gente pode perceber os pratos, o modo de cocção vem mudando um pouco. Mudou-se de lá para cá. Hoje podemos perceber que eles utilizam-se basicamente das vísceras, somente as tripas. Não utilizam mais o sangue, não utilizam tipo o fígado, que também era colocado, era cozido e picadinho e colocado nas bolinhas. Podemos ver que de lá para cá algumas pessoas perderam esse costume de colocar essas outras vísceras dentro da buchada, sendo em si consumido também com as tripas. Você identificou isso por conta de quê? Algum tabu, algum preconceito? Tentando ficar mais saudável, entre aspas? O que é que você identificou? Não, podemos perceber que a buchada antigamente ela era basicamente produzida por mulheres, né? Ela era uma mão de obra feminina, né? Que a mulher ficava em casa muito tempo, vinha suprir a necessidade da família, né? A mulher tinha aquele tempo de produzir aquela buchada. Hoje em dia, a mulher não tem tantos filhos,
Não se Sim. tem a necessidade, não fica mais em casa. Basicamente, você vai bem no mercado e você compra uma buchada, mas se você for verificar as famílias que produzem a buchada, é bem mínimo as pessoas que produzem a buchada em si. Hoje em dia não se tem mais a necessidade de aproveitar o animal como um todo, né? As pessoas Por não dão mais inteiro, como a antigamente, né? valorização que tinha antigamente, não se tem mais hoje por esse animal. Entendi. Obrigado, Adriana. Isabel, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Apenas para ilustrar aí a questão da buchada, aqui em Teresina, nós temos ali um restaurante, ali entre a Miguel Rosa e a Walter Alencar, do Miguel Buchada. Ele é muito antigo aqui na preparação desses pratos nordestinos, que é mão de vaca, panelada, buchada, esses pratos mesmo típicos nossos aqui do Piauí, né? E ele faz essa buchada com arroz, inclusive até de importação ali para muita gente de Brasília e outras cidades, outros estados comprar a buchada dele lá. Esse Ele o manda professor para... conhece. Eu não conheço, Abel. Tá aí, esse aí eu não conheço. Pois é, esse Pois tá certo. restaurante é antigo, faz tempo que ele está lá e ele já tem um verdadeiro know-how aí na preparação de buchada. Tá O certo. nome dele é Miguel Buchada. Tá, eu vou procurar para conhecer. Tá Obrigado. bom, eu preciso, a gente vai até lá, eu levo lá. Pois pronto, ele está combinando, vamos marcar. Obrigado. Vamos agora lá para Teresina, que é o próximo aqui que pode apresentar. Vamos para o cachorro-quente no prato? Bora, Dolarice. Dora, tá aí? Então, vamos passar para outra aqui, ó. Arrumadinho já foi. Vamos de creme de galinha? Laílson e Sérgio? Estou aqui, professor. É porque meu telefone estava desligado, você não estava me ouvindo. Não, Dora, deixa para depois. Deixa os meninos agora e depois volto com você. Tá bom, professor. Vamos lá, Laílson e Sérgio, fiquem à vontade aí. Tá me ouvindo, professor, direito? Agora tô, pode falar. Tá, galera, boa tarde. Eu me chamo Sérgio, sou do Instituto Federal do Piauí, aqui do IFP Zona Sul, em Teresina. E eu e o Laílson, que está presente aqui também, a gente ficou de falar um pouco sobre o creme de galinha, né, que é esse prato bastante tradicional aqui da nossa cultura piauiense e muito presente aqui na nossa região de Teresina, né. O creme de galinha é um creme de consistência firme, feito a partir do caldo do frango. Adquire a consistência depois de espessado com trigo ou amido de milho. O frango desfiado, milho, azeitonas, leite, sal, pimenta de cheiro verde, coentro e cebolinha, ajuda a enriquecer o sabor do creme. Segundo o jornalista e estudante de gastronomia, Carlos Lustosa, que está aqui presente também com a gente, nosso professor, o creme de galinha pode ter sido criado em Teresina por volta de 1960. Antigamente, nos cadernos de receita, as mulheres anotavam essa receita como vatapá de galinha. E isso pode ser porque, como Teresina ficava longe do litoral, não tinha muito acesso ao camarão. Então, a pessoa fazia com um ingrediente que estava mais dentro de sua realidade. Então, no caso, é como se o creme de galinha fosse uma versão do vatapá, né? Que é um prato típico da Bahia, que era feito com camarão. Onde a gente encontra o creme de galinha, né? Assim como o bolo de aniversário, o creme de galinha tem sua fama nos aniversários. Lá ele sempre está presente. Encontramos também nas lanchonetes e restaurantes, trailers ou barraquinhas nas praças. O creme de galinha também está presente no arrumadinho em pequena porção de comida. Uma pequena porção de comida composta por arroz, marisabel ou baião de dois. Creme de galinha, paçoca, carne e salada, né? Como já foi falado aqui pela Noemi. O creme de galinha ele tem essa versatilidade, né, em relação à questão de ser o creme de galinha é uma comida de rua, o creme de galinha ele é uma comida para comemorações, para reuniões, para aniversários. Então é uma preparação simples que está em todos os lugares, né, desde os mais simples aos mais sofisticados. Você pode encontrar o creme de galinha aqui na nossa região. Aí vamos para os ingredientes. O frango cozido e desfiado, o caldo de frango, né, que é reservado após o cozimento do frango,
o trigo ou amido de milho, né, para espessar, o milho, a azeitona, leite, o creme de leite, que é opcional, pimenta de cheiro, cheiro verde, sal, pimenta do reino e temperos secos. E o modo de preparo. O frango, tempera o frango a gosto, com temperos frescos e secos, coloque para cozinhar, reserve o caldo e após esfriar, desfie o frango. Normalmente a gente usa temperos para cozinhar como o tomate, o pimentão e a cebola, né? Que é um mix de tempero bem tradicional aqui da gente. Fora outros temperos também, pode ser o alho, a gente usa alho, pode usar pimenta de cheiro, né? Para dar mais sabor. Adicione o caldo, leite ou trigo. Adicione o caldo, leite e trigo ou amido de milho no liquidificador. Bata até dissolver todo o espessante. No caso, após cozinhar o frango, né? Que você vai desfiar, o caldo você reserva e usa para bater junto com o trigo ou amido de milho. No caso, para ajudar também a triturar os pedaços de tempero, né, que você utilizou para colocar no cozimento. Após isso, você coloca numa panela de fundo grosso e leva ao fogo. Mexa sem parar até o creme encorpar e perder o gosto de trigo ou amido cru, né? Isso é bastante importante. A gente que faz, por exemplo, o roux, né, que é aquela mistura do trigo com a manteiga para espessar o molho branco, o molho bechamel, no caso. A gente precisa dar uma cozinhada bem, né, intensa para perder esse gosto residual do trigo, né, ou do amido de milho. Então é importante dar esse tempo de cozimento para tirar esse sabor residual. Adicione os demais ingredientes, o frango, o milho, as azeitonas e deixe alguns minutos no fogo até levantar a fervura. E para finalizar, desligar o fogo, adicione o creme de leite, se desejar, e sirva-se. No caso, o creme de leite é uma das opções, né, que você pode estar colocando para melhorar o sabor, textura, mas eu estava dando uma pesquisada e eu vi também que é possível você utilizar o leite de coco e o requeijão também, né? Tem gente que usa esses outros ingredientes também para finalizar o creme de galinha. E outra coisa também, eu vi que é comum também você adicionar uma pequena quantidade de ketchup ou então de coloral mesmo para intensificar a cor, porque pode acontecer do creme de galinha ficar com a cor muito branca ainda, né? E você pode utilizar o ketchup ou o coloral para intensificar a cor do creme de galinha no final. E é isso, obrigado, gente. Valeu, Sérgio, muito obrigado. E em São Raimundo, tem creme de galinha? Como é, minha gente? Me expliquem aí. Ora, meus alunos lindos, falem aí como é o creme. Fala, Renata. Na questão, ele falou que eu finalizo meu creme de galinha, sempre finalizo com o creme de leite, né? Aqui o que dá o sabor final vai ser o creme de leite e o cheiro verde. Pelo menos o meu faço dessa... a gente não usa leite de coco no nosso creme de galinha. Sim. O processo basicamente é o mesmo, só que aqui não tem tradição de usar leite de coco. A gente usa leite mesmo, leite de caixinha ou leite em pó que seja. Sim. E finalizamos com o creme de leite. Certo. A minha mãe, ela cozinhava muito, né? Então ela fazia creme de leite, o creme de galinha, às vezes ela botava creme de leite, às vezes ela botava leite de coco. Ela mesma na receita dela, ela tinha as variações dentro da própria receita, né? Mas era sempre assim também. Mas basicamente é isso, né, gente? E assim, aí eu fui citado, né? Essa é uma pesquisa que eu ainda quero fazer, eu não consegui fazer ainda, mas quando eu estava fazendo o meu TCC, eu comecei a levantar algumas bibliografias e descobri que, em muitas vezes, né, muitas pessoas tinham nos seus cadernos de receita o nome de vatapá de galinha. Por isso que eu associo que o creme de galinha veio a minha teoria, né, que ele tenha vindo do vatapá. Porque, como aqui a gente mora em Teresina, e o Piauí é uma cidade, um estado que tem muita ligação, tem um interior muito grande, né, muito ligado à fazenda, era mais fácil você usar a proteína da galinha do que a proteína do camarão, que você tinha que esperar vir do litoral, que para conservar era meio complicado, né, a gente também talvez não tivesse muito acesso ao camarão seco, que é o que compõe o vatapá, e camarão geralmente é mais caro, né, do que galinha. Então, a proteína mais barata e mais acessível acabou se transformando e virando o nosso creme de galinha. Essa é uma teoria que eu tenho que eu ainda quero levar para frente para ver se eu faço alguma pesquisa realmente para confirmar isso, certo? Vamos para a agora?
Sim, diga, Renata, pode Na, falar. na questão do creme de galinha ainda, aqui também tem o uso do creme de galinha, tem o mais comum e o mais sofisticado. O mais sofisticado, Sim. geralmente eles usam o creme de milho, não usam o milho mesmo no grão, né? Quando vai servir, usa o creme, sim. O creme é mais, ele quer um creme mais ralo, não quer aqueles com os pedacinhos, com milho, com... Entendi. Tá certo. Vamos para São Raimundo? Quem vai ser o próximo? Vamos sim. Vamos falar de tapioca agora. Bote a tapioca. Gracilene. Pronto. Vamos lá. Gracilene está ouvindo? Vê se ela está ainda com a internet, professor. Gracilene? Oi, estou sim. Só ligar a câmera aqui. Ótimo. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou falar um pouco da tapioca com churrasco. É um prato típico da culinária do Piauí, encontrado em diversos quiosques ou carrinhos de lanche no centro da cidade ou nas beiras de estrada. A tapioca é preparada e servida com espetinhos de carne assada, podendo ser variado, né, a sua preparação. O espetinho pode ser de porco, carne, linguiça, frango e do que você quiser. É de costume também consumir esse prato em churrasco em programação de família e entre amigos. Uma coisa que chamou bastante atenção é que essa tapioca com churrasco, ela é consumida mais aqui para a região bem sul mesmo, de São Raimundo, de Abreu, Jurema, Caracol. Na minha cidade, que fica a 110 km daqui, ela já não é consumida, né? Então, para mim, era desconhecido. Quando eu fui morar em Caracol, eu passei a conhecer que eles já comercializavam o churrasco com a tapioca. Lá na minha cidade, Santo Buriti, quando fala em espetinho, já lembro o quê? Já remete ao arrumadinho, como já foi citado aqui, né? O arrumadinho com farofa, com creme de galinha e com vinagrete. Já aqui em São Raimundo, não. Tem bastante esse consumo de tapioca com churrasco. Eu lembro até que nos períodos anteriores foi levantada essa questão, né? Que a professora citou alguma coisa, a professora não era aqui de São Raimundo, e aí levantou uma questão bem polêmica, tipo, nossa, eu nunca vi e tal. E aí a gente começou a explicar e tal, como na sala também tinha vários alunos de outras cidades, então isso foi novidade para eles. Então é uma coisa assim que eu considero já típica aqui dessa região, já de São Raimundo, para mim, de Abreu, Caracol. Quando a gente vai daqui de São Raimundo para Caracol, tem bastante povoado. E ao passar nas estradas, a gente vê os carrinhos de lanche que tem já o churrasco e o beiju. E outra coisa que eu achei bem interessante é que os beiju, geralmente, eles não são feitos, beiju não, a tapioca, estando beiju, mas alguns consideram como tapioca. Eles não são servidos inteiros. Eles fazem a tapioca inteira e eles cortam em 4 pedaços. Então eu fiquei, meu Deus, em que mundo estou? É tão próximo da minha cidade, mas assim você vê que já é uma cultura totalmente diferente, né? Então, para mim foi uma surpresa e eu fiquei assim, bastante surpresa em ver que era tão consumido, mas por ser tão próximo eu não conhecia. Então, eu passei a conhecer e também alguns churrascos ou aniversários que faziam churrasco, eles também davam essa opção, né, para ser consumida. O beiju, a tapioca com o churrasco. Então, acredito que essa seja uma novidade já mais para essa região aqui de São Raimundo Nonato. Realmente eu desconhecia. Agora eu quero tirar uma dúvida contigo. É para colocar o churrasco dentro do beiju? Como é que é? Sim, ele vem, o churrasco mesmo no espeto. No espeto. E ele vem o beiju, a tapioca vem no papel alumínio. E aí você vai comendo. Como preferir. Você tira o espetinho e come com a tapioca, ou então você coloca dentro. E também as opções são variadas. É como se eles vendessem na sua preferência. Você vai escolher o tipo de carne que você vai consumir. Entendi. Mas e aí, a tapioca ou é beiju? Eu quero tapioca. Sim, já é levantação. Tapioca ou beiju? Eu quero saber porque, assim, aqui a gente conhece mais como beiju. Tapioca é como se fosse uma marca que veio de fora e acabou se tomando de conta, né? Mas, tradicionalmente, por exemplo, eu cresci chamando de beiju. E muitos amigos meus que também cresceram chamando esse preparo de goma de beiju, né? Aí em São Raimundo, é mais nessa região sul do Piauí. Você chama mais de beiju ou de tapioca?
eu costumo chamar beiju. Desde Certo. criança, eu via minha mãe preparando, vamos tomar café com beiju. Então, tapioca, para Sim, mim, é a massa que faz o beiju, que prepara o beiju. entendi. É o que a gente chama de goma, vocês chamam de tapioca. Isso, de tapioca. Beiju é beiju. Ah, Sim, professora, eu pode queria falar. só fazer um arremate, porque eu digo para vocês, os alunos, eu acredito que eu estou com 2, não, só um, né? Está dando eco? Não, tá, pode falar, tá ok. Tá? Então, assim, gente, eu sou de Teresina, eu era aluna do IFP Zona Sul. No 4º módulo, eu fiz o concurso do IFP. Fiquei classificada e fui chamada quando me formei. Aí vim para São Raimundo. E a coisa que mais me arrebatou em termos de gastronomia aqui na região de São Raimundo Nonato foi a tapioca com espetinho. Porque em Teresina a gente come o espetinho, que nem é igual o espetinho daqui de São Raimundo Nonato, em termos até de sabores, quantidade, volume também. A gente come com a tapioca, uma tapioca bem molinha, gostosinha, né? E também eles colocam, é como se fosse um arrumadinho, né? Colocam um chamado feijão frito, que é um feijão de canapum aferventado com manteiga da terra e farinha, e a vinagrete daqui, que é de outro lugar. Não é igual a vinagrete de Teresina, que é cebola, pimentão e tomate boiando na água. Aqui é bastante tomate, cebola e o molho muito pouco. Praticamente, essas verduras elas estão umedecidas, né? Então, elas vêm boiando, mas muito bom. Então, aqui você encontra essa diversidade de carne sendo oferecida com a tapioca. E a Graciele apresentou muito bem. É dessa forma que é servida e é tradicional aqui, né? Se você vai querer comer um espetinho, não é como Teresina. Você vem para cá, vai numa barraquinha, vai no local, e eles vão lhe dar o espetinho, a tapioca, e se você quiser os complementos, você tem. Tá certo. Muito obrigado. Acho que aqui em Teresina a gente não tem nada semelhante a isso, não. Certeza. Agora, só uma diferença, gente. Olha, agora, a tapioca e beiju, o pessoal de São Raimundo é a mesma coisa. Praticamente muita gente, mas quando o beiju, sempre lembrar, o beiju vai a massa de mandioca na goma. Então, professora, isso aí é meio polêmico, porque mesmo eu cresci enfarinhada e a gente chama beiju de massa. Pois beiju, com a massa de mandioca, inclusive no Então, mas aí eu estou dizendo de vivências em relação a vivências, né? Eu cresci dentro de casa de farinha. E lá em Periperi era beiju de massa, que é o feito de massa, tapioca ou beiju, que é o só de goma, né? Aí tem também o beiju com coco e tal, mas era beiju de massa, beiju com coco, beiju ou tapioca, que é o branquinho. Aí isso lá é a nomenclatura, é a nomenclatura. Mas a textura do beiju é muito diferente da tapioca. Inclusive, até no livro História da Alimentação, a gente tem ele fazendo essa diferenciação. E aqui em São Raimundo, às sextas-feiras é dia de feira. Então, os produtores rurais descem com suas cargas de tapioca, eles vendem a tapioca, vendem a farinha de mandioca e vendem a massa de beiju, né, separada, e você compra no quilo para misturar com a tapioca. Mas aqui, se você for beiju, eles fazem também essa associação que é só com a goma. Um beiju mais molinho, entendeu? Tá certo. Pois pronto, vamos passar para a próxima agora? Bora lá, Doralice. Cadê o cachorro no prato? O cachorro no prato, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu estou dupla com a Ayla. Sou aluna do professor do Instituto Federal de Teresina Sul, e eu vou falar um pouco desse delicioso cachorro no prato, que eu provei especialmente, senti o sabor dele, a diferença que ele dá no paladar. Então, como surgiu o cachorro quente? O cachorro quente surgiu bem simples,
com a adição da salsicha dentro do pão, que um imigrante da Alemanha trouxe para os Estados Unidos, que é o local mais conhecido que se serve o cachorro-quente. De lá, esse cachorro-quente passou a ser reconhecido em vários locais do mundo, Brasil, vários locais, principalmente no Brasil. Em toda a esquina que você entrava, tinha uma feirinha vendendo um cachorro-quente. E esse cachorro-quente, ele era tão quente que as pessoas, às vezes, eram obrigadas a pegar com luvas, então, alguma forma de não se queimar. Então, o que fez? Surgiu o cachorro-quente no prato. Aí, aqui no nosso Piauí, eu pesquisei em 3 tipos de lanchonete que vende o cachorro no prato. Geralmente, o cachorro no prato aqui, alguns locais, os mais interessantes que eu achei, foi do proprietário da lanchonete estudantil, que é o senhor Angelino. Ele abriu a lanchonete em 1985, oferecendo vários salgados, mas o seu principal prato era o cachorro no prato. Era um cachorro bem delicioso, suculento, aonde esse cachorro saciava a fome das pessoas e era um prato mais barato, gustativo. Então, era famoso por esse delicioso cachorro no prato. Então, o que aconteceu? Ele passou a vender bastante, com determinado tempo, ganhou muito freguês. Não só ele, como o seu Braga, também no Disseu, começou a vender, ele, por estar desempregado, ele passou a vender 7 por dia, cachorro quente, então foi bem conhecido. Então, estava vendendo mais de 1.000 cachorro-quente por dia. Assim, o proprietário Angelino, que hoje tem 73 anos, que é da lanchonete estudantil. Então, é o prato mais conhecido, que é um prato muito saboroso, que aqui no Piauí é acostumado ir pão francês, carne moída ao molho, e alface, tomate e ovos. Esse é o cachorro-quente no prato maior que tem da lanchonete. Existe ele simples. Qual é o simples? Que é o pão, hot dog, com salsicha e um molho e uma batata palha. Esse é o simples, mas não deixa de ser gostoso do mesmo jeito que é o cachorro no prato. Mas a invenção do cachorro no prato é devido a esse cachorro quente estar muito quente. Então, eles imaginam, vamos botar no prato para ser melhor, para que essas pessoas não possam queimar as mãos. Então, esse surgimento, eu perguntei para ele como foi que ele trouxe para o nosso Piauí, para vender em Teresina, na nossa capital. Ele disse que surgiu porque ele morava em Campo Maior e ele comeu esse prato justamente no local onde eu tinha comido há muito tempos atrás, que é, se eu não me engano, fica dentro da capital de Campo Maior. E lá ele gostou de imaginar, ele começou a botar salgado na lanchonete estudantil e aproveitou e botou o cachorro no prato. Então, foi muito vendido. Então, ali expandiu, dali surgiu a diversificada, além dos cachorro-quente, vários tipos de pratos gastronômicos. E hoje ele vende bastante, muito cachorro no prato, outros tipos de comida lá. Então, hoje eu tive preciando as coisas mais gostosas que tem, né? O cachorro no prato, a suculência que ele tem. E fora que realmente ele sacia a fome. Você não tem vontade de almoçar, porque realmente você passa o dia todinho. Eu que gosto de comer muito, mas lá eu tava amando esse cachorro no prato. O maior que tinha lá. Dora se passou, né, Dora? Hoje, para os cachorros. Passei. Então, fora que esse cachorro quente no prato, ele pode ser acompanhado com refrigerante, ele pode ser acompanhado com o suco. Então, esse molho, porque antigamente era só hot dog, né? Era conhecido pelo imigrante, que é o Charlie. Ele trouxe da Alemanha para os Estados Unidos. Era conhecido só um pão com salsicha. Mas aí, esse imigrante, ele começou a evoluir com molhos. Aí, do molhos veio purê de batata. Então, cada lanchonete tem o seu cachorro no prato de variedades, tipo com purê de batata, com ovos, com carne moída. Já nos Estados Unidos existe com porco,
com carnes. Aqui nós temos o costume de ver mais com carne moída no nosso Piauí, Isso. mas lá fora tem variedades de cachorro no prato. O cachorro quente tem tanto nos Estados Unidos, ele já é variado, né? No Brasil, ele já tem variações dentro das suas regiões, né? Como já citaram aqui no chat, né? Em São Paulo, ele é muito tradicional muito conhecido por ter purê de batata, né? A gente, quando come ele com purê de batata, a gente sente até um certo estranhamento. Aqui, essa sua imagem mostra que seria um brasileiro, que é com carne moída, a salsicha, salada, batata frita, molho, né, por cima. E tem o piauiense, que é esse pão aberto com o caldo de carne, né? Geralmente, eles usam aquele caldo de carne que a gente toma, né? Coloca por cima, coloca a salsicha, coloca a salada, coloca o ovo frito e o tomate. Né? Então, é isso que é o cachorro no prato, é essa junção, um super prato, como a Dora Alice bem falou. E experimentou, né, Dona Alice? Sim. Hoje... E o mais interessante é que, meu Deus, como é que surgiu esse cachorro através do nome de um cachorro de estimação, de um cozinheiro-chefe, que aí foram inventados cachorro no prato. Meu Deus, cada ideia, como a gastronomia é variada, como a gastronomia é grande, como a gastronomia é linda. E o melhor de tudo é quando se prova o cachorro quente. Muito né? bem, Dona Alice. Professora, a senhora quer falar? Sim, professor. Aqui é o Maiara. Tu tá aqui, Maiara, na sala? Será que a Maiara está? Ela acabou de entrar. Levo sim, Larissa. Maiara Santos, tu que vende cachorro quente aqui em São Raimundo, o que é que o São Raimundense prefere? Tem como tu dizer? Maiara, eu quero ver como é que é o cachorro de São Raimundo Nonato. Porque eu fiquei deliciosa, porque quando botar minha lanchonete, a primeira coisa que eu vou fazer é o cachorro quente no prato. A Maiara empreende. Aqui nós temos vários alunos que empreendem, né? Principalmente vendendo lanches, porque à noite aqui em São Raimundo de Nonato, uma coisa bem peculiar, gente, é que é lanches. A gente considera lanches, né? Não é jantas, é lanches. Mas os alunos estão vendendo aí lanches tarde e noite. A Maiara, particularmente, ela vende tanto o cachorro-quente quanto as tortas, né? Também umas tartaletes de leite condensado, que aqui o pessoal gosta muito. E, no caso, eu não vi, particularmente, esse cachorro-quente no prato. Eu vi um cachorro-quente brasileiro, talvez menos cheio de coisa em relação a essa figura que está aí, né? Menos. Mas, infelizmente, acho que Maiara, porque ela deve estar sem áudio, ela não conseguiu conectar. Não, tudo bem. Tá tranquilo. Qualquer coisa a gente pede para ela, depois ela informa para a gente, a senhora passa para a gente como é que divulgar até o negócio. Ela disse que não dá para falar, que justamente ela está vendendo, gente. Ah, muito bem. Tá certo. Virtual. Você pede aqui o pedido virtualmente, eles vêm deixar em casa. Tá, professora, vamos para aí agora, para São Raimundo? Quer falar de qual prato agora? Eu ia comentar na questão do cachorro-quente dela no prato, para a gente é novidade. Aqui em São Raimundo não tem esse tipo de cachorro-quente. Aqui é feito tradicional mesmo, então, salsichas, acompanhamento, e em dia de festa é disposto aquela variedade de acompanhamento para você montar o seu próprio cachorro-quente. Mas esse no prato para a gente aqui é novidade. Esse tipo de cachorro-quente aqui a gente tem também. Aí, só que esse é bem diferente, né? Esse cachorro no prato, vários estabelecimentos aqui vendem ele. Aí eu pedi para os meninos falarem sobre ele, porque eu achei que é uma coisa bem peculiar dessa região aqui do Piauí. Professor, bote a costela com macaxeira para a Elaine falar. Pois não, tá aqui. Fica à vontade, Elaine. Fique à vontade. Oi. Olá, seja bem-vinda. Oi. Sou Elaine, do campus de São Raimundo Nonato, aluna de gastronomia. E vou falar sobre a costela bovina, né? Com macaxeira. Que em alguns lugares falam vaca atolada, né? Uhum. A vaca atolada é um prato típico da cozinha mineira, mas caiu no gosto nordestino.
Ele é feito com ingredientes simples, como a costela bovina, a macaxeira. E entre as histórias que contam, né, que os tropeiros andavam na região de Minas Gerais em busca de ouro. E quando chovia, né, porque chovia muito para lá, quando chovia, os animais não podiam seguir viagem, né? Eles não podiam seguir viagem. E assim se deu, os animais se atolavam e assim se deu o nome de vaca atolada. Esse cozido com macaxeira é tradicional em todo o Nordeste, né? Toda a área do Nordeste. Aqui em São Raimundo, particularmente ela ontem, quando falou que ia falar da costela bovina com macaxeira, ela disse que também queria falar era o porco com macaxeira, não era isso, Elaine, que sua mãe faz? Aqui a gente faz com a costela de porco, aqui em casa. Costela de porco, Isso, ela queria falar da costela de porco com macaxeira. Mas passa a receita aí que eu fiquei interessado. Tomar uma receita. Depois eu faço. Mas o uso da macaxeira nos cozidos, né, é comum, todo o Piauí se utiliza, especialmente em carnes com osso, e no caso a costela se torna uma carne comumente utilizada, né? E se a gente pensar bem o consumo de costela no Piauí, tem a sua ideia de difusão, até mesmo o que interessava para a produção de carne seca eram as polpas de carne, né? E não os ossos da carne. Então, o uso dos ossos como costela para fazer cozidos e tudo mais era bem comum na nossa cultura, alimentar desde sempre. Isso mesmo. Alguém de Teresina quer fazer algum comentário? Eu acho que aqui a gente não tem tanta tradição de comer dessa forma, né? Costela, especificamente a costela, mas a gente tem os cozidões aqui, né? Também que são bastante comuns, né? A gente faz tipo, com mão de vaca, né? Principalmente. E se colocam bastante legumes e tal. Pois então, vamos agora para outra apresentação. Cadê o Felipe aí para falar da bomba? Bora lá, Felipe. Estamos aqui. Pois fique à vontade aí. O espaço é seu. Olá, todo mundo. Sou o Felipe, do curso de Gastronomia, do 5º período, aqui no Instituto Federal de Teresina, Campus Zona Sul. Estou em dupla com a Larissa para falar um pouquinho desse salgado que é um patrimônio nosso, um tesouro que a gente conseguiu desenterrar aqui. A bomba é um salgado tradicional da culinária piauiense, principalmente na capital, onde ele foi criado. E aqui em Teresina, a procura pela bomba é muito maior do que a procura pela coxinha, por exemplo, que é um salgado conhecido em todo o Brasil. A gente tem uma lanchonete dentro do campus IF Zona Sul, e o primeiro salgado que acaba sempre é a bomba, mesmo geralmente ela estando em maior quantidade, mas acaba, porque a procura é muito grande. E ela é uma criação da dona Marlene, uma descendente de árabes que na década de 50, 60 tinha um estabelecimento em Teresina, e ela foi a pioneira, inclusive, nesse ramo alimentício, certo? Ela teve sua primeira lanchonete em 1858, ficava ali nas proximidades do Teatro 4 de Setembro, próximo à Praça Pedro II. E junto com a sua irmã, ela deu início a uma jornada um legado que dura até hoje. Em meados de 1980, quando ela abriu a sua lanchonete, a Magé Lanches, foi criada a bomba. Essa que seria provavelmente a maior criação dela. A gente não ouve falar muito hoje das esfirras que ela fazia, dos quibes, né, como coisas da culinária árabe que ela preparava, mas a bomba não só ganhou as graças aqui em Teresina, como também já foi para o Maranhão, foi
em algumas cidades do Ceará. Os maranhenses estão, inclusive, tentando tomar da gente, né, professor? A discussão, a briga do Twitter, para dizer que a bomba de onde era. Isso, o professor Carlos foi juiz numa discussão no Twitter aí, até entrevista ao G1 falando sobre isso, porque alguém levantou a história da bomba no Twitter e um rapaz de São Luís resolveu dizer que os teresinenses estavam querendo roubar mais essa coisa deles, como se não tivesse bastado eles roubarem de nós o Bumba Meu Boi, né? E aí, meio que por acaso, Dona Marlene estava fazendo as esfirras, sobrou um pouco de massa, e ela, a filha dela até narra a história assim, que ela recheou com um pouco de queijo e presunto, entregou para o rapaz que estava fritando pastel e disse: frita aí essa bomba, mas no sentido de vamos ver no que vai dar. E acabou que ela criou a receita, o modo de preparação, e já deu o nome antes mesmo de provar. E estava batizado, então, um filho de Teresina, que é um grande tesouro que nós temos. E é isso, a Larissa vai passar para vocês aí a falar um pouco da receita da bomba. Boa tarde. Eu vim falar da melhor parte, né? Como é que faz? E aí, é a parte que eu mais me especializei, pois eu fiz pesquisas baseadas em análises sensoriais, então eu comi várias bombas para saber quais eram as diferenças dela, né? Porque, tipo, basicamente, elas têm o mesmo modo de preparo, como vocês podem ver. Trigo, açúcar, leite, sal, gema de ovo, fermento biológico seco. E o recheio é presunto e queijo, viu? A dona Marlene não gosta de mortadela, mas se você não tiver poder aquisitivo para comprar um presunto, pode ser mortadela. O modo de preparo é basicamente parecido com o do pão, já que você pega os ingredientes secos e mistura num bowl, e aí você vai adicionando leite e os demais ingredientes líquidos até dar o ponto. E aí você... Não tô conseguindo me concentrar por causa dos comentários. Mas, enfim. Depois feita a massa, ela vai dar uma fermentada. E depois de fermentar a massa, são separadas nas porções, né, em bolinhas, recheadas com queijo e presunto, dá mais outra fermentada. E aí, são 2 modos de empanar. Ou você empana com a farinha de trigo e ovo, né? Ovo, farinha de trigo, aí bota pra fritar. Ou você pode sofisticar, né? Que eu acho mais gostoso, com farinha de rosca. Aí você bota nos ovos, farinha de trigo, se você quiser, ou ovos e farinha de rosca. Aí, eu acho, assim, sensorialmente, né? Mais gostoso com farinha de rosca. Mas, assim, é basicamente isso. Todo lugar a gente encontra bomba, assim, tipo, em padaria, vendendo, assim, tipo, lá no ISP tem uma e é muito boa, fala sério. Pena que é R$5, a gente tem que fazer uma vaquinha pra comprar. Mas o professor adora. Ai, gente, é sério, é muito bom. Pra mim, assim, é o melhor salgado de todos os tempos. Fazia muito tempo que eu não comia bomba. Comia, tipo, nem salgado eu não sou muito fã de comer. Mas aí, quando eu fui pro IF e descobri que lá tem uma bomba muito gostosa, quase todo dia a gente se reúne pra fazer uma vaquinha e comer. Sim, bomba com coca gelada é, assim... Minha gente, a Larissa... o mal da Larissa é fome. Ela com que ela come. A Larissa tem fome. Obrigado, Larissa, pela participação. E aí, São Raimundo Nonato, tem bomba aí no sul do Piauí? Como é que é a bomba daí? É parecida com professor, é parecido. Praticamente foi uma receita que se manteve a sua originalidade aqui
na região sudeste. É muito interessante porque ela se espalhou realmente, é um salgado que se popularizou muito em todo o Piauí, né? É muito interessante. Aqui também tem a bomba. Então, né, que é a cidade, lá tinha uma versão de bomba muito popular de um dono de uma lanchonete chamado Professor. Só que a dele era achatadinha. A daqui de Teresina ela é bem grande, né? A de Piripiri era mais achatada, ela era menor e mais achatada. Quando eu cheguei aqui em Teresina, eu dei um susto, porque a bomba era enorme, né? Quando eu vim morar aqui. Muito bom. Usa-se também o recheio mortandela, né? No lugar do presunto, aqui em São Raimundo é bem comum também se achar ela recheada com mortandela. Sim, lá em Piripiri também, mas mortadela não tinha com presunto. Agora, a dona Marlene, a criadora, ela tem ódio, ódio de mortadela. Ela tem ódio, né? É maneira de falar, mas ela fica com raiva, porque ela diz que aquela criou é com presunto. Mas assim, como a mortadela acaba sendo mais barato, né? As pessoas utilizam mesmo a mortadela como uma forma de tornar o produto mais barato para vender, né? A questão comercial também. A mortadela é lanche, né? É lanche escolar, lanche estudantil. Basicamente, ela consegue uma propagação muito maior. Sim, verdade. Inclusive, o povo aqui de São Raimundo, eles costumam colocar o recheio da bomba na coxinha também. O formato da coxinha coloca o recheio de bomba. Coloca queijo e mortadela também, fica uma delícia. É uma versão bomba misturada com coxinha. Tem ela. Gracilene, você quer falar? Sim, o microfone está cortando. Fica Tem muito- ela assada também no forno. Sim, assada. Ela frita Chayana, no óleo e assada no forno. Chayana, eu quero que você prefiro fale. ela- A nossa ela salgadeira frita. principal aqui. Por favor, fale aí. Oi, professor. Tudo bom? Como é que você está? Tô bem, professora Luciana. Ai, que bom que você conseguiu entrar. Fala da bomba que você está fazendo os seus cursos de salgados aí. É a verdade que a bomba mesmo, o pessoal tem muito interesse na bomba? Como é que é? Professor, de todos os salgados, quando a gente faz na aula do curso, né, de salgados comerciais, a gente tem variedades de salgados que a gente mostra, vários com massas fermentadas, porém, tem aluno que vai só para aprender a fazer bomba, só para aprender. Tive uma aluna que ela disse que ela já faz bomba para vender e tudo, porém, ela disse que a bomba dela, quando ela partia depois de pronta, o recheio ficava só na parte de cima, ele não se centralizava. Aí eu perguntei como é que ela estava fazendo e tudo, e pedi a ela para trazer uma amostra para mim. Aí ela trouxe, realmente ficava só na parte de cima, e o restante ficava só com massa. Mas eu percebi que era a quantidade de recheio que ela estava colocando. Porque até isso a gente tem que se atentar, né? Porque a bomba ela ainda vai fermentar. Quando ela fermenta, não é isso? Então a gente tem que colocar bastante recheio. Às vezes as pessoas pensam que é um salgado de um custo, quando a gente compra por R$6, R$7, acha caro, mas a quantidade de recheio é grande para ficar uma bomba mesmo de qualidade. Né? E aí a gente faz tanto pelo método direto quanto indireto. O método direto é um método que a colega explicou, onde mistura os ingredientes secos e adiciona os ingredientes líquidos, a massa. O método direto é quando a gente faz a esponja, o pré-fermento. E aí ela falou do método de como que empana, né? Esse método que a gente empana, passa no ovo, na farinha de trigo e tal, fica uma casquinha muito crocante, é muito bom. Mas para comercializar, o interessante é a gente passar a bomba depois, né? Que ela já estiver fermentada, só na água ou no leite e na farinha de rosca. Às vezes, tem gente agora que está passando até na farinha panko. Por quê? Porque quando o cliente for comer, porque ainda vai esperar o cliente comprar, né? Ela vai estar crocante do mesmo jeito. Ainda vai estar crocante, né? Exatamente. Chayane, gente, a Chayane ela é aluna do curso, mas ela já é instrutora lá do Senac, né, Chayane? Ali é Senac. Sim, né? sim. E está falando de salgados comerciais, ela posta lá no Instagram os salgados dela, eu fico só babando, dá vontade de comer aquele bicho todinho.
E, Chayana, fala para a gente de outras variações de bomba que tem aqui, porque essa aí que as meninas apresentaram é a tradicional, né? Mas tem alguns estabelecimentos aqui que eles estão se especializando em bombas, né? Fazendo massas diferentes. Você pode falar para a gente um pouco sobre isso? Sim, sim. Eu até coloquei aí aqui na mensagem que antes a gente só via bomba tamanho comercial de lanchonete, que é 100 gramas. Tem alguns alunos que eles fazem com 130, porque quando ela está modelada, ela vai lá para 100, mais de 100 gramas. Quando ela frita, ela chega a uns 130. Mas tem alunos que faz com mais gramaturas. Antes a gente só via esse tamanho de bomba. Hoje em dia a gente já vê o tamanho pequenininho de festa, né, que colocam nos salgados de festa, pequenininho de 20, 25 gramas, que está fazendo maior sucesso. E os alunos sempre pedem para me mostrar ela pequenininha, porque tem que ter a gramatura bem certinha, porque ela ainda vai crescer, senão ela não fica mais tamanho de festa, com vários tipos de recheio. Desde o tradicional, que é com queijo e presunto, até de carne de sol, com requeijão, e bota frango com bacon, e bota de camarão, e bota uma infinidade. Com relação à massa, até a massa que a colega explicou é bem tradicional, né? Só poucos ingredientes, com pouca quantidade de açúcar, mas os alunos, as pessoas, das bombas que eu já comi, a maioria prefere mais com a massa mais doce, porque quando a gente come com recheio, aí a gente sente aquele contraste. Sim. A massa mais doce. Né? Sim. Eu fiz das duas versões nas aulas, faço duas versões. Os alunos eles sempre gostam mais quando a massa ela tem uma quantidade maior de açúcar. Fica bem gostosa. E a maioria dos locais aí fazem com essa massa mais doce. Sim. Eu não sei como é na lanchonete do IFE, porque eu nunca comi bomba ali. Eu comia mais era a coxinha. Aí eu não sei como é a massa. Mudou o dono agora. E também tem a Favorito, né? Que ela faz bombas agora, fazendo umas bombas com a massa vermelha, com a massa meio alaranjada, né? Teve umas lanchonetes, alguns anos atrás, que tentaram fazer as bombas fit, né? Com massa de beterraba e tal. Sim. E, enfim, a bomba que acaba já... Agora que eu acho que... Não sei se você concorda comigo, e a professora também, professora Luana, mas acho que agora é que a bomba está começando a se desenvolver mais, assim, né? Tá variando mais, agora que as pessoas estão começando a abraçar a bomba e tentar fazer coisas novas com ela, né? Sim, antes a gente via mais o salgado bomba como algo comum, popular, algo que a gente pedia pelo tamanho, porque enche logo a barriga. É a da Dodói, a bomba gigante, né? Que virou notícia nacional. Exatamente. E aí agora a gente já vê, né, as gourmetizadas com as massas aromatizadas que a gente usa pó de beterraba dentro da massa, pó de espinafre, pó de açafrão, do mesmo jeito que a gente vê os pães de hambúrguer colorido. As pessoas já estão colorindo a massa da bomba. Isso. Pois, muito obrigado, Chayana. Por nada, vou ficar aqui até o final. Certo, obrigado. Chay, é um prazer, Chay. Muito bom. Lu, qualquer dia desse eu vou em São Raimundo, pro Senac de lá, e eu passo por lá. Não, tá precisando aqui. Venha me ensinar. E aí, vamos voltar aqui para São Raimundo? Quer falar o que agora? Venha cozinhar pra gente, viu? Quer, Telaine? Agora, professora, pintado. É a Beth que vai falar do pintado. Beth, tá ok? Ok, professora. Pronto, fique à vontade. Então, eu vou falar sobre o pintado, que é aqui para nós, São Raimundenses, o pintado ele está presente em muitas mesas. Só que assim, alguns lugares, quando a pessoa fala assim, vamos comer um pintado, a pessoa pensa que é o peixe, o pintado. Mas aqui, o pintado é o milho com feijão. Em alguns lugares, tem pessoas que chamam mungunzá, mas
É aqui em São Raimundo, eu conheço munguzá como um mingau de milho salgado. O pintado mesmo é o milho com feijão. O que é este pintado? Nada mais é do que uma versão nordestina da clássica canjica, tendo o milho como base. E ainda há outras receitas que podem levar diferentes tipos de feijão, carne de porco, linguiça e vários temperos marcantes. O meu pintado, eu coloco, sempre tem que pôr o milho de canjica, aquele amarelo, eu coloco ele de molho na noite anterior. Tem que ficar da noite para o dia, de molho. E então, quando é no outro dia, eu escorro aquela água e eu ponho o milho para cozinhar. E no meu pintado eu coloco várias carnes de porco, charque, bacon. É basicamente o que tiver. Se eu tiver uns corinhos de porco, uma orelha de porco, o que eu tiver, eu coloco nesse pintado. E ele fica com uma consistência bem grossa e pode ser acompanhado com arroz. Aqui em São Raimundo é muito... Assim, todo mundo usa... quando a pessoa tá comendo um pintado, eu já falo, merecia uma cervejinha. Uhum. É um acompanhamento de uma cervejinha. E é basicamente isso. É o milho com feijão, a carnes de porco, charque, carne seca, linguiça e bastante tempero. E o coentro que não pode faltar para finalizar. Porque São Raimundense gosta de coentro. Muito bem. Elizabeth, no caso, tem que ser o milho de mungunzá, né? Eu pensava que ele era feito com milho verde, mas é o de mungunzá, no caso. Pode ser também. É porque o milho verde tem essa questão que a gente não encontra em todas as épocas. O pintado feito com o milho verde e o feijão verde não tem pareia, não. É maravilhoso. Mas aí, o milho de espiga, você diz, aquele de latinha não serve? Nunca usei, nunca nem ouvi falar. Certo. Acho que não. Seria o milho de espiga e o feijão verde, no caso, né? Isso. Qual feijão você usa normalmente? Aquele feijão de corda, o calquinho? Isso, o feijão de corda. Certo. Parece muito bom, viu? Delícia. Aqui em Teresina, eu acho que a gente não tem nada similar, né, meninos? Eu tive notícias que existe um prato semelhante, mas que eles chamam de canjica salgada, lá em Campo Maior. Mas antigamente, eu acho que hoje está em desuso. Esse prato do pintado, professor, é conhecido, mas por pessoas muito antigas, que também tinham a denominação de munguzá salgado. O que ocorreu com o pintado é que parece que ele se regionalizou, e ele ficou mais para essa região mais de Sudeste. Uhum. Isso. Por isso que existe o munguzá salgado, que é nesse mesmo esquema do pintado, e existe o pintado. Eu era de Teresina, quando eu dei minhas primeiras aulas, que os alunos, que a gente estava conversando sobre pratos, me falaram do pintado. Eu disse, e o pintado aqui é um peixe tradicional? Não, professora. Aí elas foram me explicar, era feijão cozido com milho e carnes, né? Então, para mim, também foi uma surpresa muito grande. E o pintado é saborosíssimo, gente. É muito gostoso. Eu imagino, deve ser bom. E eu imagino que essa versão verde ainda deve ser melhor ainda. Gostoso. Bem melhor. Eles fazem... A Chayane falando aqui, né? Quem está em Itainópolis, eles chamam de munguzá salgado. Sabe, você quer falar? Professor, quando eu fui a Itainópolis, eu fui ministrar uns cursos, eu fiquei hospedada no hotel, que a senhorinha, a dona do hotel, ela que fazia as comidas, né? Fazia um monte de... Ela que fazia tudo, toda a parte da comida ela era que fazia. E aos finais de semana eu não vinha para Teresina, eu ficava lá no hotel, porque não compensava ficar vindo para Teresina direto, senão no final das contas eu não ia lucrar não. Não. Aí eu ficava lá mais ela. E aí ela disse assim, professora, a senhora quer munguzá? Aí eu disse, adoro. Para que eu fui dizer isso, minha gente? Eu imaginava que era igual que a gente come em Teresina, né? Doce. Mingau de milho, né? O chamado mingau de milho, né? Exatamente. Quando lá vem ela com a cumbuca por cima, minha gente, tinha tudo. Bacon,
pé de porco, tinha carne salgada, era uma verdadeira feijoada, linguiça e o milho. Ah, tava bem bonita. Aí eu disse assim, ai minha cara, né? Eu disse assim, olha isso aqui. Aí ela disse, professora, você imaginava como? Eu digo, lá em Teresina a gente come, ele é doce. Aí eu comi. É muito delicioso, mas é uma comida como a gente dizia, né? Antigamente no Piauí colonial, é uma comida de substância. É muito forte. Você fica cheio o dia todo, né? Porque é uma verdadeira feijoada aquilo ali. Ele Mas é realmente muito. lembra a feijoada mesmo, pelos Sim. ingredientes que leva aquela mistura. E realmente é uma comida de bastante substância, porque eu lembro do meu pai na roça, na minha infância, e era o que a minha mãe fazia para levar para os trabalhadores, porque eles passavam o dia todo na roça e eles precisavam de uma comida que desse bastante substância. E então ela fazia esse pintado desse jeito aí que eu falei, e ele era acompanhado somente do arroz. E dava bastante substância para que os trabalhadores aguentassem a lida diária durante todo o dia do serviço braçal na roça. Sim, sim. Aí lá também ela fazia no domingo, era o marido dela que fazia. De sábado para domingo ele fazia os panelões de a mão de vaca com a macaxeira. E era servido no domingo, na feira, que no município geralmente as feiras são dia de domingo, né? Servia na feira com arroz branco e o pirão. Quando era 6 horas, 6:30 da manhã, não tinha mais nada. Só comia era o café, né? Sim, sim. Tá certo. Gente, eu tinha pedido para os alunos daqui, pois não, Abel, diga. Eu gostaria de enriquecer mais aí a apresentação do Munguzá, que lá nas Minas Gerais, né? Sim. Lá eles têm a que eles chamam de canjiquinha mineira, que é justamente o pintado aí que a Elisa está apresentando. Composto de bacon, né? Miúdos de porco e... Miúdos não, é pé de porco, essas coisas. O bacon, linguiça, né? Então, é muito gostoso. Eu experimentei lá, uma sobrinha fez, uma delícia. São Raimundo Nonato eu não sabia que tinha essa canjiquinha. Né? Tem esses parentescos, né, dessa cozinha interiorana, né, do que é o sertão do Brasil, né, que sertão sendo o que se opõe ao litoral, a gente tem muita semelhança, né? O lance é que em Minas Gerais eles disseram que aquilo é comida mineira. Então houve uma época, né, que o governo de Minas instituiu para que as pessoas de Minas começassem a definir o que era a cozinha mineira. Então, tem muitos pratos em Minas, se a gente for comparar, que são muito parecidos com os pratos que a gente tem aqui no Piauí. Mas por que eles são mais conhecidos como cozinha mineira? Porque, historicamente, eles começaram a tentar identificar e catalogar esses pratos primeiro do que todos os outros estados. Isso ainda na década de 60, né? Foi uma política de Estado que tentou instituir o que é a cozinha mineira. Então, ela acaba mais famosa, né? Mas tem pratos da cozinha mineira que são semelhantes a pratos do Paraná, de Santa Catarina, do interior de São Paulo, de Minas, do Mato Grosso, do Piauí, do interior da Bahia, dos interiores do Nordeste, enfim. Tem muitas características semelhantes, né? Obrigado, viu, Abel? Eu tinha pedido aqui para os alunos falarem também sobre o cuscuz, né? Que a gente sabe que o cuscuz é uma unanimidade nordestina, né? Menos para a Larissa, que não gosta de cuscuz paulista, né, Larissa? Mas eu queria mostrar... Pelo amor de Deus, nem me fale. Deus o livre o negócio daqui na minha frente. Tem uma aluna, Patrícia, que falta falar... É só por causa da sardinha? Por causa de tudo, Abel. Aquele negócio é pavoroso, Deus o livre. Ah, bom, para coloca a sardinha no cuscuz. Preconceito cuscuz paulista, eu acho gostoso. Sim, professora. Eu queria que a aluna Renata falasse logo sobre a farofa. Sim, porque sim. Ela mora mais distante, ela, daqui a pouco nós vamos ter aula prática, e ela precisa... Pronto, eu vou colocar aqui. Só já. Vamos lá. Conclui, deixa a Beth concluir o pintado dela aí. Pronto. Já concluiu, Beth? Já concluí, já sim, Renata. Já. A não ser que alguém queira fazer alguma pergunta.
Não, acho que a gente já explanou bem. Pronto, O destaque é obrigada. farofa. A gente que agradece. Valeu. Pois é. Eu vou falar um pouco sobre a farofa da carne seca, né? A farofa ela é um prato típico aqui da nossa culinária brasileira, né? Que ela é feita basicamente da carne seca, pilada e da farinha de mandioca, né? Ele é um prato que tem origem indígena, mas também foi muito utilizado, né? Na época da colonização, pelos bandeirantes. Eu não consegui ligar minha câmera aqui para vocês verem minha cara feia. Não tem problema, mas dá para te escutar bem, pode ficar à vontade. Tá, né? Então, ele era bastante consumido na época da colonização, né? Por ser um prato de substância, além de ser um prato de substância, ele tem a durabilidade muito alta, né? Aí, então, nas grandes viagens, eles preparavam a farofa, né? Que basicamente era a carne, a farinha, e abastecia os cestos, bornal, para fazer as longas viagens, né? E com isso, a farofa foi ficando conhecida em todo o território. Aí, só que cada um estado, né, foi adaptando sua versão. Também foi se modernizando mais, basicamente era feita antigamente só a carne seca, às vezes era ferventada ou não, era pilada no pilão, aquecida no óleo e colocada a farinha. Agora, já com os tempos mais modernos e a culinária em alta, né, várias variações foram criadas, né. Aqui pra gente é mais básico, que é a farofa da carne seca, bem acebolada, e a gente finaliza ela com manteiga da terra, que é uma delícia. E aí a gente ferventa a carne, deixa ela com a fibra um pouco firme, né, que na hora, e bem escorrida, para na hora de pilar ela não virar um patê, né? Soltar os fiozinhos para fazer a farofa soltinha. Também ela é bastante consumida agora com acompanhamentos, né? Tem a banana também que usa farofa de banana, a farofa com a banana como acompanhamento da farofa. Então ela se tornou bastante versátil, né? Na cozinha. E com bastante variações também. Tem outros estados aí que eu não me recordo bem, o estado que eu estava lendo sobre a farofa, que acrescenta, achei tão um ingrediente interessante que eu esqueci no momento, que aqui a gente não tem o costume, não vou lembrar do ingrediente no momento, que eu achei bastante interessante. Se eu lembrar aqui, eu comento até o final. Aí eu trouxe algumas fotos aqui da farofa, inclusive esse primeiro prato que está aí, esse bolzinho aí, o ramecão com essa farofa e essa bananinha decorando. Aí foi uma apresentação do nosso amigo Marcos Antônio, que esteve aqui mais cedo, que falou sobre a Maria Isabel, e eu estava sendo uma foto para apresentar meu prato, e ele me cedeu essa foto aí. Se eu não me engano, ele foi na apresentação quando na pandemia tinha o projeto Fique Dentro de Casa, acho que esse foi a apresentação do prato do Marcos, se eu não me engano. Enfim, a foto é dele, deixa eu dar aqui os créditos para ele, senão ele vai me xingar depois. Tá linda, muito bonita, muito apetitosa. Tá, realmente. Pois é, aí... Não tem muita diferença não, né? Acho que não tem muita diferença para que a gente faz aqui, só que a gente não chama de farofa, a gente chama de paçoca, né? Acho que seria a única diferença. Aqui pra gente, a paçoca, praticamente, como a Samara estava falando pela manhã, né, na palestra dela, a paçoca pra gente aqui é um doce. Aí também, antigamente, os mais velhos chamavam a farofa de paçoca, né? Mas aí, já para os mais modernos, a paçoca é um doce, a paçoquinha, que é usada mesmo até para fazer recheios doces e para comer natural. Um doce de amendoim, no caso, né? Sim, sim. É questão de nomenclatura, professor. Mas paçoca é aquela pilada no pilão. Farofa é aquela processada que muitos restaurantes fazem, né? Que é no liquidificador, desfiada e misturada. Aí tem essa diferença. Tem, mas é só questão de nomenclatura, eles chamarem aqui farofa. Para mim já virou uma coisa até normal. Nem corrige, não. É farofa, tá bom.
Sim, mas é como eles usam aí, então tem que se adaptar ao que eles falam. Mas aqui também usa o termo paçoca. Também, se você dizer paçoca de carne seca, todo mundo sabe que é. Então, eles entendem, né? Não tem Entendi. diferença, não. Tá certo. Tem mais alguma, professora? Mais alguma apresentação Não, aí? professor, eu mandei para o seu e-mail isso. Umas fotos das turmas daqui, porque eu queria que os alunos daí conhecessem. Nós temos... tá. Eu vou baixar também para mostrar. Agora, quando terminar a apresentação, é rápido, só para mostrar para os alunos Ponto de luz. aqui. Da mamãe. Vai Deixa eu da mamãe. só falar bem aqui para vocês, que eu tinha pedido para outra dupla falar sobre o cuscuz, mas eles acabaram não vindo aqui apresentar. Mas eu vou mostrar para vocês. Aqui, esse cuscuz gigante, que é bastante comum nos mercados públicos aqui. Isso aqui não dá para a gente fazer em casa, né? Porque, enfim, as famílias diminuíram a quantidade de pessoas e tal. Mas aqui é a técnica de se fazer o cuscuz no pano, né? Ainda é meio raro de se fazer hoje em dia, né? Porque a gente usa mesmo as cuscuzeiras e tal. Mas aqui em Teresina, essa técnica ainda é muito utilizada nos mercados. Tanto no mercado central, né? Que fica no centro de Teresina, quanto em outros mercados, como o mercado do Mafuá, o mercado da Pissarra. Essa foto aqui é do mercado da Pissarra. Vocês podem observar bem aqui como é que ele está fazendo. Ele está colocando a água em uma panela, cobre com um pano, coloca a massa úmida, né? Aí cobre de novo com um pano e deixa cozinhar. No que cozinha, depois ele retira o pano e vira no prato. E fica esse cuscuz gigante aqui, né? Que ele é servido em bandas, né? Em pedaços, que eles chamam de bandas. Aqui nas minhas práticas, os alunos fazem. A Patrícia ontem mesmo me mandou uma foto à noite dela fazendo cuscuz no prato. Pois é, ótimo. Então, é super fácil fazer, né? Aqui mesmo, em casa, você coloca a massa numa tampa, cobre com um pano, coloca água na panela e tampa. Muito simples, muito simples. Agora eu quero saber se os alunos conhecem o cuscuz do mercado de Campo Maior, porque quem já foi no mercado de Campo Maior viu que o cuscuz lá é em formato de cone. Não sei quem já esteve lá no mercado de Campo Maior, tomando café lá de manhã, mas tem umas mulheres lá que preparam o café da manhã e o formato do cuscuz lá é cone. É muito interessante. Eu já comi o cuscuz do cone e comi também as comidas saborosas das moças que faz lá no mercado de Campo Maior. Não é bonito? Muito gostosa. É boa, muito boa. Sim, muito gostosa. Eu tenho que comer lá naquele mercado. Toda vez estou na Dona Conceição ali na principal. Muito gostosa. É bem interessante, professor, o formato do cuscuz lá de Campo Maior. Gente, pois eu acho que é isso. Vamos só mostrar aqui as fotos do pessoal de Campo Maior, para o pessoal de Teresina conhecer. Eu já estou em Tapiripiri, né, gente, agora. Deixa eu colocar aqui. Aí, quem são, professoras? Diga aí pra gente, quem são essas pessoas? Então, pessoal, quem não sabe, eu sou a professora Luciana, sou de Teresina, estou aqui no IFP há quase 6 anos. Eu dou aula, geralmente, eu dou aula de tudo quase, só não cozinha internacional, nem confeitaria e panificação. Mas dei aula das áreas de nutrição. Agora eu estou mais em aulas práticas, em habilidade, cozinha brasileira e cozinha piauiense. Esses 5 que você vê aí na foto, menos a Elaine, porque a Elaine é aquela que apresentou a costela bovina, e ela tem alergia a frutos do mar, e nesse dia era frutos do mar, e ela teve que sair. Esses 5 aí são alunos do 5º módulo de gastronomia. São eles que estão pagando a disciplina de cozinha piauiense. Nossa turma está pequena porque a maioria dos alunos pagaram ela de forma remota. E agora, quando a gente voltou presencial, eles que estão na imagem não quiseram pagar de forma remota. Então, queriam ter as atividades práticas presenciais. Por isso, são eles, né, somente eles que estão nessa turma, esse módulo. Mas, geralmente, a turma de cozinha piauiense, ela é bem maior.
né? Nossos alunos são bem maiores. Aí nós temos a outra foto. As 3 meninas que estão no centro é a Maiara, a Renata e a Beth, né? A Beth e a Renata, essa de gorro preto, foi a que apresentaram a farofa de carne seca e o pintado. A Maiara é que é a dona do empreendimento que vende cachorro-quente. Do outro lado, nós temos o Tomás, que é do Maranhão, e o David, desculpa, vou falar o nome dele certo agora, o David, que é do Ceará. Aqui nós temos uma característica muito peculiar nos nossos cursos, gente. Nós temos alunos de todo o Brasil. Nessas turmas agora, nós temos alunos de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, nós temos aluno de Pernambuco, Bahia e do Pará, né? E de Mato Grosso. Todas as turmas têm gente de todos os cantos do Brasil, que acabam fazendo o Enem e colocando São Raimundo Nonato. E o mais interessante, eles vêm. A gente já teve alunos de São Paulo, já teve alunos de outros estados até, né, que vieram, passaram e já foram embora. Mas é assim, a gente tem um chama para alunos de outros lugares do Brasil. Essa turma linda aí que vocês estão vendo é a maior que a gente está tendo, é do curso superior de gastronomia também. Só que eles são meus alunos de cozinha brasileira, né? Essa foto aí foi tirada depois de uma aula prática que nós temos no nosso laboratório, que a gente chama de complexo gastronômico. Nós temos uma cozinha fria, uma cozinha quente e um laboratório de restaurante e bar. E são nesses espaços que a gente desenvolve as aulas práticas. E aí estão as turmas mescladas, né? Hoje, basicamente, nós vamos ter 2 laboratórios, um do 3º módulo e os meninos aí de cozinha piauiense comigo em outro laboratório fazendo atividades práticas. Esses alunos que vocês estão vendo lindos, foi a primeira registro do primeiro momento que eles iam entrar no laboratório para fazer a aula prática. Eles são alunos do curso técnico em gastronomia e também tem alunos do curso técnico em cozinha. Porque os cursos técnicos do IFP, até ano passado, se chamaram técnico em cozinha. Agora, com o novo PPC, ele se chama técnico em gastronomia. Então, são alunos do ensino médio, do subsequente, que a gente fez o registro. Essa turminha aí, ele tem por volta 30 alunos, né, a turma do técnico. Então, foi uma turma que começou esse ano e, basicamente, eles estão ainda completo, bem completo a turma. Então, só são alguns, né? Não estão todos. Então, eu queria mostrar só para vocês as turmas que eu dou aula, convidar também os alunos aí do IFP Zona Sul, se um dia quiserem conhecer aqui a região, um pouco mais da gastronomia e o trabalho que a gente desenvolve no IFP, vocês são bem-vindos, tá? E agradecer esse momento, que eu acho que é enriquecedor. Esse é o 3º momento que eu faço dessa forma, só que as 2 primeiras formas foram presenciais. Toda vez que nossos alunos iam para a visita técnica, eu fiz 2 visitas técnicas antes da pandemia, eles iam de manhã no Zona Sul, de 10 ao meio-dia, a gente ficava com os alunos do professor Erivelton, né, que na época era professor do campus, depois foi para Teresina, e a gente combinava com ele uma interação, e os alunos iam falar com os alunos aí presencialmente, nesse momento de visita técnica, sobre a nossa culinária. Então, a turma de vocês e turmas antes da pandemia também conheceram um pouco sobre a culinária da região sudeste do Piauí. E uma coisa que eu falo muito, assim, quer conhecer o Piauí? Viaje. Vá aos restaurantes públicos, vá aos restaurantes mais populares. Lá você vai encontrar a verdadeira gastronomia. Se tiver possibilidade de conhecer também os restaurantes mais contemporâneos, restaurantes que estão trabalhando na gastronomia mais de renovação, também vá. Mas é muito importante conhecer o Piauí melhor. E eu sempre digo para os meus alunos, eu não conheço a gastronomia piauiense como eu gostaria, porque eu só conheci um pouco do norte, do litoral, de Teresina e seu entorno, e do sul eu só conheci um pouco de Bom Jesus e Redenção do Gurgueio, e agora eu estou conhecendo um pouco mais essa gastronomia em torno aqui de São Raimundo Nonato. Tá? Tem muita então, coisa, né, professora? É muito grande, né? A gastronomia do Piauí é muito grande, né? Agora, a senhora falou isso, deixa eu exibir o meu agora. Nós temos aqui a Ayla, aqui é a turma de piauiense desse ano. A gente foi aqui para o Sebrae, num evento que teve
o Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, né? Aí tá a Ayla, tá a Maíra, tá a Cris, tá o Felipe, tô eu, tá a Noemi, tá a Larissa, que já tinha comido bomba nesse dia, nessa hora, eu acho que ela já tinha comido. Tem o Sérgio. Com certeza. O Sérgio, a Doralice e o Macário, que passou num concurso público e nos abandonou. Macário, ele gostava muito de contribuir nas aulas práticas para a gente fazer sempre uma receita diferente. A gente está sentindo falta agora. Então, gente, professora, eu agradeço muito por a senhora ter topado a gente fazer esse evento em conjunto. Agradeço a cada um de vocês, alunos do IFP. Espero que esse GD tenha sido bacana e que a gente tenha podido compartilhar um pouco do que a gente conhece, né? A nossa gastronomia piauiense, que é tão ampla e que ainda, infelizmente, é tão desconhecida, né? A gente precisa, como eu já falei na conversa com a professora Samara, a gente tem que pesquisar mais sobre a nossa gastronomia. Acho que um momento como esse ajuda com que a gente tente dar mais evidência para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente não conhece a nossa própria gastronomia, como a professora Luane falou, né? A gente, viajando, a gente conhece mais. Infelizmente, nem todo mundo tem muita possibilidade de viajar mais, né? Infelizmente. Agora, eu queria só pedir para a gente encerrar, porque já está muito tempo, né? Já está mais de 2 horas aqui. Eu queria pedir para vocês ligarem as câmeras para a gente tirar uma foto aqui, tá bom? Vocês podem ligar as câmeras, por favor? Bora, meus aluninhos. Se a professora aparecer, vocês aparecem? Cadê meus alunos? Essa identidade da nossa culinária piauiense, nós já vamos começar a fazer, né? É, isso aí. É um trabalho que tem que ser feito, né, Abel? A gente está muito atrasado em relação a outros. Identidade é uma construção, né? Uma construção e uma... Cadê o David? Tá aí? Bora, Janete. É uma afirmação contínua, na verdade. Gente, eu queria também colocar a presença da Janete Araújo. Ela é monitora de um projeto em Teresina chamado Escola Família de Turismo. Na época também eu trabalhei, ela foi minha aluna, e ela também trabalha na área formando jovens para o mercado de trabalho, e ela está aqui participando porque eu achei bem interessante as nossas discussões, né, e esse conhecimento. Como ela é professora de lá, também para ela favorece enriquecer, até mesmo para depois repassar. Então, queria agradecer também a presença dela, além da Chay, que também ficou conosco aqui. Bom, eu vou tirar o print aqui, tá bom? Só um instantinho. Atenção. Espera aí. Sorrindo. Oi, gente. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Meus alunos de cozinha piauiense chegar mais cedo, viu? Para a gente fazer a prática. Valeu, gente. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Valeu. O prazer foi nosso. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Obrigado.